Os vulcões nos contam sobre as extinções em massa da história da vida da Terra. Isso que vocês vão saber já já na mesa que começa agora. Vamos lá. Olá, bom dia. Obrigado a todos por terem vindo. Espero que a gente não tenha falado nenhuma barbaridade ali quando o microfone estava aberto e a gente não sabia. Eu e a Alícia vamos entrevistar a Adriana. Queria agradecer muito a Adriana por ter vindo nessas condições. Exatamente, ligeiramente grávida. Obrigado, viu, Alícia? Obrigado, Adriana e Alícia. Eu vou ler um textinho, porque eu queria apresentar rapidamente a Adriana para vocês. Quem for consultar o currículo Lattes da Adriana, vai encontrar lá que a nossa entrevistada é especialista em petrologia ígnea, geoquímica isotópica e análise textural quantitativa, atuando em particular nos seguintes temas: datação, UPB, granitos crustais, geoquímica elemental, geocronologia e microsonda eletrônica. Um outro jeito de descrever o que a Adriana faz é dizer que, como geóloga, ela conta a história da Terra e, mais especificamente, a história do Brasil. Só que essa história que ela conta começa muito antes de Pedro Álvares Cabral vir dar nas nossas praias. Na verdade, começa antes até de haver praias como nós conhecemos hoje em dia no Brasil. A história que ela conta é a história dos movimentos das placas tectônicas, da formação de continentes, da elevação de montanhas e cordilheiras, do surgimento e da extinção de vulcões. É uma história épica, embora sem heróis, e que se conta numa escala de tempo às vezes difícil de imaginar e de compreender, coisa da ordem de dezenas, centenas de milhões de anos. Para contar essa história para a gente, a Adriana fez doutorado em mineralogia e petrologia na USP, com um período sanduíche no Canadá, não é isso? Universidade de Alberta. E hoje ela é professora lá na USP, no Instituto de Geociência. Atualmente ela trabalha num projeto fascinante que tem a ver com a pergunta que nós vamos fazer aqui, que anuncia essa conversa e sobre a qual nós vamos ter oportunidade de falar bastante, mas que é importante saber, esse projeto que ela está começando agora é apoiado pelo Instituto Serrapilheira. Adriana, eu queria começar te perguntando isso, que eu sei que é uma história bem bacana. Você não começou estudando geologia, né? Quer dizer, você, no ensino médio, estudou processamento de dados. Isso. E, em algum momento, se encantou pela geologia e resolveu estudar geologia. Conta pra gente como é que foi essa transição. Então, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui e falar para tanta gente. Acho que nunca falei para tanta gente, assim, um pouco intimidador. Não, eu comecei querendo ser programadora de computadores, sem nunca ter ligado um computador na vida. Mas então, eu fiz um colegial técnico, na época o ensino médio era chamado de colegial, em programação, e um belo dia um professor de física se aproximou e disse que, enquanto programadora, eu seria excelente em física ou matemática. E aí que eu comecei a buscar alternativas à programação, e a gente... Um grupo de muito bons amigos, à época, do colégio, a gente começou a jogar um joguinho de RPG que estava na moda nos anos 90, que chamava A Escavação. E esse jogo era sobre uma missão tripulada para um asteroide que estava em rota de colisão com a Terra, e na equipe tinha um biólogo, um geólogo, e a terceira pessoa nunca lembro o que ela fazia. E o geólogo era que tirava as melhores conclusões, e ele só tinha uma lupa, que eu nem sabia o que era a época, e um martelo. Mas era um joguinho de computador? Era um joguinho de computador. Então, você recebia instruções, recebia as dicas, e cada personagem desempenhava um papel. E, por coincidência, eu fiquei com o papel do geólogo. Nós jogávamos em trio, eu fiquei com o papel do geólogo, e
me interessei, passei a querer saber mais. O que tinha de interessante do geólogo? Ele com Primeiro poucos que, elementos? com pouca coisa ele tirava conclusões enormes. Eu descobri que isso não é verdade. Mas eram as conclusões mais legais do jogo. De que tipo de coisa? Tinha que descobrir o quê? Da onde vinha aquele asteroide? De onde vinha, ele chutava, por exemplo, de que era um pedaço de um planeta que estava não sei quantos anos-luz da Terra, que se podia ou não ter vida, com um link com a palestra anterior, né? Mas só de pegar a lupa, pegar o martelo, quebrar um pedacinho, olhar na lupa, esse material. E eu achei muito interessante que a gente aprende muito pouco sobre a história do nosso planeta, né? Então, e a partir desse joguinho de adolescência, você foi Exato. para a graduação. E na graduação você descobriu que a geologia não era bem assim. Não era bem assim que se fazia quais são geologia. as perguntas que o geólogo de verdade se faria ou se faz, né? Não são muito diferentes das do jogo, na verdade. É de onde veio o material, que história o material conta, quais conclusões a gente consegue tirar ao analisar um pedaço de rocha ou olhar um mineral com mais cuidado. A única coisa é que, em vez de chegar à conclusão em 5 minutos, às vezes você demora 5 anos. Né? E a sua primeira pergunta, como é que você se inseriu ali numa primeira pesquisa e o que você foi tentar estudar nessa... Eu pensei, quando eu comecei a geologia, que talvez eu pudesse alinhavar a minha formação técnica com a formação de geóloga, porque existe uma vertente que se chama geomatemática. Mas no primeiro ano a gente teve uma disciplina com quem viria a ser o meu orientador pela vida acadêmica toda, chamada cristalografia. Então a gente estudava a simetria dos cristais e eu fiquei encantada. E eu pedi uma iniciação científica para ele, comecei com isso, com essa área de datação UPB, de determinar as idades das rochas, e encontrei tanta satisfação nesse trabalho que eu só segui, só fui modificando e seguindo. E você comentou com a gente, quer dizer, que o seu trabalho, você seguiu, de certa forma, uma ordem cronológica no seu trabalho. E que essa primeira pergunta tem a ver com coisas que aconteceram no planeta, mais especificamente no Brasil, mais especificamente em São Paulo, Exatamente. 500 milhões de anos atrás, é isso? Quase 600 milhões de anos Quase 600 atrás. milhões de anos atrás. Por incrível que pareça, nós temos 3 faculdades de geologia no estado de São Paulo e as rochas paulistas são uma das menos estudadas. Muita gente não se interessa muito em estudar, não se interessava, na verdade, mas existe um sem número de corpos graníticos no leste paulista para os quais não havia dados. E aí a proposta do meu orientador era que eu começasse trabalhando com essas rochas para tentar entender a história de formação da plataforma sul-americana, ou pelo menos um pedaço do quebra-cabeças, né? Porque é um quebra-cabeça gigantesco. E talvez, para poder localizar o pessoal entender essa coisa da formação, você tinha trazido um vídeo para a gente, uma coisa que mostrava ali a evolução dos continentes. Eu não sei se tem aí que a gente possa mostrar aqui, que era muito interessante, porque a gente não faz a mais vaga ideia de como que... Então, essa é a configuração atual, né? Quando a gente coloca para correr... A gente está indo para o passado, né? A gente está voltando no tempo, né? Lá 150 milhões de anos atrás, você tinha mais ou menos 170. Esse continente único que a gente chama de Pangeia acabou de passar, né? Agora é. Acho que foi o Brasil. Quer dizer, a sua pesquisa, que foi de trás para frente, né? Quer dizer, a sua pesquisa, em geral, quando a gente pensa nos movimentos dos continentes, um leigo, eu pelo menos, sempre tinha em mente, a historinha começava na minha cabeça na Pangeia, quer dizer, quando você tem um grande continente que depois vai se separar, o Brasil se encaixando ali bonitinho na África e tal,
Quer dizer, antes de você ter esse grande continente, você tinha um monte de placas, mais ou menos, você tinha uma coisa fragmentada. As placas eram menores, né? A quebra, a separação da América do Sul da África foi o supercontinente Gondwana, né? Há 130 milhões de anos, 136 milhões de anos. Mas essa animação é legal, apesar de que o que é hoje o Brasil some um pouco de cena, né? Porque é um filminho eurocêntrico. Mas dá a ideia, por ter os limites geopolíticos, dá a ideia de como era a configuração dos continentes. E o que se vê são vários grandes choques de massas continentais que formam o quebra-cabeça das placas tectônicas, né? Então, por incrível que pareça, a gente pode não sentir, porque é realmente muito lento comparado com a escala de vida humana, mas a gente está se movimentando junto com a placa sul-americana hoje. E essa sua primeira pesquisa, que tem a ver com quase 600 milhões de anos atrás, era quando algumas dessas placas estavam em choque e estavam se formando essas rochas que você foi... O Brasil Como é tem duas áreas cratônicas, que a gente fala, as áreas tectonicamente estáveis, né? Então, a gente tem o cráton do São Francisco mais para norte, o cráton Luiz Alves mais para sul, e entre esses crátons existem as faixas móveis, que são as zonas em que essas grandes massas estáveis se colidiram. E o meu trabalho, durante a graduação e boa parte do doutorado, foi decifrar como os granitos, particularmente, né, os tipos de rochas graníticas, poderiam ajudar a recontar essa história. E como elas ajudaram a recontar essa história? Fala um pouquinho desses granitos, primeira coisa, como você lê, né? Como você interpreta essas pedras? Só de olhar, não, é granito. É a mesma rocha da pia da sua mãe. Né? Mas elas têm, alguns dos minerais têm como propriedade incluir na sua estrutura geocronômetros, né? Então, elementos radioativos que decaem, a gente conhecendo a meia-vida e conseguindo medir, Explica a gente para o público sabe... o que é decair. Decair. Então, alguns elementos são instáveis eletronicamente, a configuração é instável. Então, é mais fácil ele decair para um outro elemento e gerar um filho e emitir energia no processo. Exato. E alguns deles, os radioativos de longa vida, que a gente estuda, por exemplo, o UPB, que você falou de urânio e chumbo, a escala de tempo é mais ou menos compatível com processos que aconteceram, não sei, de 100, um pouco mais, talvez 100 e poucos milhões para trás. Então, ao estudar minerais que contenham esses tipos de elementos, a gente consegue saber qual é a idade de formação daquelas rochas. Então, em sabendo a idade de formação, você passa a estudar o que as rochas contam. Você nota a presença desses minerais nesse pedaço de rocha, e daí você deduz a idade. A idade. Exato. E aí, no leste paulista, há um conjunto de mais ou menos 10 ou 12 corpos, todos contemporâneos. Então, foi um evento de geração grande. Isso quantos anos, mais ou menos? Entre 580 e 590 milhões de anos. E aí tem uma coisa que que a gente leu sobre a sua pesquisa, que essa pesquisa, de alguma maneira, eu sei que isso é lá na ponta, mas se você puder refazer o caminho com a gente, chega a ajudar a gente a entender melhor como se formam os vulcões, ou como se formam esses fenômenos... Porque granitos são vulcões falhos, digamos assim. Vulcões são corpos de magma que nunca chegaram à superfície. Então, a hora que a gente olha para eles, a gente entende o processo que está lá na raiz do vulcão. Um processo congelado, mas ajuda a entender os processos da raiz do vulcão. E uma das hipóteses de desencadeadores de grandes erupções vulcânicas são eventos de mistura de magma. E é a ideia de que magmas podem se misturar e isso pode desencadear atividade vulcânica é bastante recente. Encontrou muita resistência na literatura, foram mais de 100 anos de briga para que a teoria fosse aceita. Só num paralelo, a teoria da deriva continental levou 50 anos para ser aceita, então é um processo que levou mais tempo. E explica, então, por exemplo, como era, né? Como se concebia que um vulcão entrava em erupção e como hoje essa teoria que você, de alguma forma, ajudou a confirmar com o teu trabalho. Eu gosto de pensar que eu ajudei. Mas a verdade é que antes as pessoas acreditavam, os cientistas acreditavam que a cristalização jogava para a fase magmática, né, para a fase lava, mais voláteis. E que esses voláteis é que causavam uma sobrepressão no sistema, abrindo fendas, e o magma subia por essas fendas. Um único magma, né? Exato. E aí, depois da teoria de mistura de magma ser aceita, o que a gente acredita é que a entrada de novos pulsos, aí eles podem ser enriquecidos em voláteis, eles são mais quentes, e é essa entrada que causa sobrepressão, desestabiliza o sistema como um todo,
e causa erupção vulcânica. Quer dizer, a imagem que a gente tinha antes é como se fosse um enorme mar de lava lá no fundo, e quando tinha uma fenda, uma qualquer coisinha, ele escapava. Exatamente. E que você descobriu que não precisa ter esse mar gigante. Você pode ter uma certa quantidade de magma, numa certa temperatura, vem outro numa outra temperatura, dá ali uma... Recente, não é isso? É incremental esse crescimento. Não é que você tenha a colocação de um volume enorme, seja lá onde for o reservatório, e que esse reservatório vai evoluir e, eventualmente, causar uma erupção. Então, a gente descobriu que a geofísica, na verdade, estava procurando pelas dicas erradas, pelas pistas erradas. Para saber onde podia ter vulcão. Estava procurando pelas grandes piscinas de magma. Na verdade, hoje a gente acredita que as câmaras são coalescência, né? São uma junção. Sou eu? Não sei. Será que sou eu? Alô? que são junções de pulsos discretos de magma. Então, você tem que aceitar a mistura de magmas para aceitar que isso seja um mecanismo de desencadeamento de erupções vulcânicas. E isso você consegue ver pelos granitos que você estudou. Exato. Essa era a grande controvérsia do meu trabalho, porque não era uma teoria aceita para magmas que geram rochas graníticas, porque, em tese, os magmas são muito, muito viscosos, então eles não tendem a se misturar, os magmas que formam granitos, né? Então, quem for para São Paulo e tiver a oportunidade de andar de metrô, a linha norte e sul do metrô é toda revestida com um granito que eu estudei no doutorado. E esse granito tem feições que se assemelham muito à mistura de magmas em outros ambientes, mas estão num granito. Então, o charme do projeto, talvez, e por isso eu quis enveredar por essa área, era descobrir, era um magma que formou um granito, que é um granito, né? E eu tenho todas as evidências de mistura de magmas. Como? Então, aí é que eu comecei a enveredar por essa área. Acho que metade do doutorado eu dediquei a isso, meu pós-doc eu dediquei a isso, e até sair o projeto Serrapilheira eu estava nesse tema. Pois é, uma coisa que eu queria entender, assim, porque o que você está querendo descrever ou descobrir é um processo que se deu no tempo. Tinha uma certa quantidade de magma aqui, vem um outro magma de lá, magma granítico, né, quer dizer, que você está falando que é viscoso, difícil de se misturar, e você quer mostrar, não, eles se misturaram mesmo. Como que eu pegar um bloco de pedra, de rocha, que está agora num corte no tempo, como que de uma coisa do momento presente você consegue descrever um processo no tempo, no passado? Né? A gente tem grandes aliados nesse ponto, que são os minerais. Os minerais funcionam como se fossem livros que registram toda a história evolutiva do magma do qual eles cristalizaram. Então, é como se fossem os anéis de crescimento das árvores, né? Então, se eu analiso o núcleo, eu sei que eu estou analisando para o passado. E se eu vou progressivamente mais para a borda, eu sei que eu estou analisando a história mais recente, seja ela de quantos anos for. Mas os processos de mistura, eles são comuns. Eu investigo como se eu estivesse investigando em química inorgânica. Então, se eu tenho uma solução azul e começo a misturar uma vermelha, a composição da solução misturada vai ser algo intermediário entre os dois termos. Então, quando eu olho para um mineral, se eu tenho vetores lineares, né, se eu faço a química desses anéis de crescimento, digamos assim, dos minerais, e eu tenho vetores lineares, isso me dá uma dica de que pode ser um processo de mistura. Quer dizer, em algumas amostras você vai encontrar menos misturado, em outras um pouquinho mais misturado, né? Exatamente. Só que tudo isso casado com as evidências de campo, né? Com as pistas que... Aí vem o geólogo do videogame, né? Com que o martelo e a lupa me contaram. E o que o campo conta? O que você procura lá? Então, no campo, essas feições de mistura se mostram como grandes bolas, assim, digamos assim, de uma rocha completamente diferente dentro da outra. Então, para a mistura de magma ser aceita, o que os pesquisadores viram é que formavam-se como se fossem blobs, né? Glóbulos, de um magma congelado, porque a borda era sensivelmente mais fina do que o núcleo dessas feições, e aí eles começaram a aventar a hipótese de que esse blob de magma poderia ter congelado contra a rocha que o hospedava. Então, se você vê esses tipos de feições no campo, você começa a desconfiar que a mistura de magmas talvez tenha atuado ali. Perfeito. E como é que você chegou a... Como você procurou essa área específica? Ela que me achou. Não, eu digo em São Paulo, né? São Paulo tem várias pedreiras em São Paulo, né? Então, a gente tem uma coisa que eu queria te perguntar, assim, porque nem sempre as pedras estão aparentes, né? Você tem que escavar, enfim. A gente tem um como é que problema, você vai... Né? Como é que você liga, né, o desconfiômetro ali para saber aonde que...
Olha, hoje com as ferramentas de satélite está muito mais fácil. Quando eu comecei, que ainda não existia o Google Earth, o que a gente fazia era visitar as pedreiras e literalmente pegar o carro e sair dirigindo. Ou caminhando. Você pode e observando, né? E observando. Mas a gente tem um grande problema que, ao contrário dos Estados Unidos ou das regiões desérticas andinas, a gente tem um intemperismo muito forte, como um país tropical. Que é intemperismo? É a degradação das rochas, né? Então, como elas ficam lá expostas à chuva, sol, umidade, ação biológica, e é visível. Tem afloramento que eu fui durante a graduação, afloramento, a exposição de rocha, né? Que eu fui durante a graduação, que eu volto hoje, 18 anos depois, 19 anos depois, e já estão completamente intemperizados. Eu já não posso sofreu novo aquilo. desgaste. Exato. Então, é um desafio. Isso porque é uma formação mais recente ou não? Não, as mais antigas é que sofrem mais, na verdade, porque aí a ação do tempo é mais drástica. Adriana, e aí você estudou aí essas regiões de São Paulo, e aí agora na sua nova pesquisa, você vai para uma área que, se entendo bem, é maior e também mais recente, nessa coisinha que a gente estava mostrando ali. Quando a África estava começando a se separar da América do Sul. Ali. Entendi. Quer dizer, você começa, essa pesquisa que a gente estava falando até agora, é uma pesquisa quando você tem essas várias placas pequenininhas que vão se juntando, uma hora elas praticamente se juntam e fazem um enorme continente, e aí a nova pesquisa tem a ver com o momento... É isso, aí começa a separar de novo... Começa a separar o Gondwana para a abertura do Oceano Atlântico, né? Então, a África, o mais emblemático, se olhar os mapas, é o encaixe perfeito, né, da África com a plataforma sul-americana. E nessa separação se formou a segunda maior província vulcânica do mundo, que a gente chama de província Paranaé-Tendeca, porque tem um pedaço dela que ficou com o continente africano. E a ideia de migrar para essa área em particular é que uma grande questão ainda está em aberto. Né? Deveria existir um episódio de extinção em massa associado à bacia, pelo menos é o que se esperaria, e aparentemente não existe. Pois é, explica isso para a gente. Quer dizer, esse coisa que você quer estudar, quer dizer, que tem uma grande área que tinha um certo tipo de atividade vulcânica, onde hoje nós estamos, né, aqui no Brasil, no centro-sul do Brasil, e esse tipo de atividade que acontecia aqui, se entende bem, quer dizer, ele era muito parecido com um tipo de atividade vulcânica que aconteceu na Sibéria, num período anterior, quer dizer, a gente está comparando dois lugares diferentes e dois tempos diferentes. Centro-sul do Brasil, 136 milhões de anos atrás, é muito parecido com a Sibéria, 250 milhões de anos atrás. E aí, na Sibéria, essa grande atividade vulcânica que tinha lá na Sibéria, a gente sabe que provocou uma extinção em massa... A pior que a Terra já viveu. A pior. Mas qual eram os bichinhos que morreram? Qual eram os bichinhos que morreram lá nessa de 250 milhões de anos atrás? Não existiam cervos, não era a vida como a gente conhece, né? Mas era uma vida bastante diversa, principalmente marinha, e parecida com o que a gente vê hoje no fundo oceânico, exceto que 90% das espécies simplesmente desapareceram do mapa. E você falou que era tipo uns baratinhas, trilobita? Para quem já viu trilobita, parece uma baratinha chatinha, assim, e era abundante à época. E a gente sabe que houve essa extinção em massa porque você tem uma camada, se você for lá pesquisar, cheio desses bichinhos. O que marca para os paleontólogos eventos de extinção em massa não são apenas as camadas fossilíferas, mas a falta das espécies nos registros posteriores. De repente elas somem. Elas simplesmente desaparecem, exatamente. E isso, a tese que a gente tem, a teoria que a gente tem hoje em dia, é que teve a ver com uma grande erupção que aconteceu na Sibéria nessa época. Então, a geologia é um negócio extremamente importante, a gente sabe muito pouco, mas o fato é que dos 5 grandes eventos de extinção em massa, para 4 a gente tem conexão com grandes eventos geológicos. Ou o soerguimento dos Apalaches, ou erupção vulcânica. Para dos dinossauros foi uma erupção vulcânica mais o impacto do meteoro, foi um efeito combinado. Então, conhecer os processos geológicos, saber a magnitude deles, interessa para a vida diretamente, né? Então, na Sibéria, a extinção foi a pior, porque estima-se que 90% das espécies foram dizimadas. E a coincidência temporal com o magmatismo da província siberiana, que é algumas vezes maior do que a nossa, é que sugeriu aos cientistas de que essa tenha sido a causa, já que ninguém mais encontrou nada contemporâneo que explicasse.
explicado para a gente que esse tipo de atividade vulcânica que aconteceu na Sibéria 350 milhões de anos atrás e que você quer estudar no Brasil, que seria parecido no Brasil 136 milhões de anos atrás, se parece um pouco também com essa erupção que teve no Havaí. Agora, e aí você separou um vídeo para mostrar para a gente, não sei se tem aí o vídeo, que tem imagens do vulcão atuando lá no Havaí. And good evening. Thanks for joining us on this Saturday. I'm Tom Yamas. Several developing stories as we come on tonight, and we begin with that growing threat to life in Hawaii. The earth literally shifting underneath. New eruptions from the Kilauea volcano, red hot lava burning through trees and bubbling up in neighborhoods miles away. Hundreds of earthquakes as well, this one registering 6.9. But it's the toxic gases rising from the molten rock that authorities say is too dangerous to breathe. And tonight, some 1,800 people have been forced from their homes with no idea when they may return. ABC's Marcy Gonzalez starts us off from Hawaii tonight. Tonight, molten rock spewing into the air as new cracks in the ground open up on the Big Island. Eruption sending a mountain of spattering lava ominously crawling down neighborhood streets. The blazing hot sparks and dangerous plumes setting off smoke detectors. Guys need to evacuate now. And good evening. Thanks for joining us on this Saturday. I'm Tom Yamas. Several developing stories as we come on tonight, and we begin with that growing threat to life in Hawaii. The earth literally shifting underneath. New eruptions from the Kilauea volcano, red hot lava burning through trees and bubbling up in neighborhoods miles away. Hundreds of earthquakes as well, this one registering 6.9. But it's the toxic gases rising from the molten rock that authorities say is too dangerous to breathe. And tonight, some 1,800 people have been forced from their homes with no idea when they may return. ABC's Marcy Gonzalez starts us off from Hawaii tonight. Tonight, molten rock spewing into the air as new cracks in the ground open up on the Big Island. The fresh eruption. Amigo meu, amigo nosso, Renato Terra, falou que isso que a gente vê aí é a vingança da churrasqueira. Você vê a lava vindo.
Sibéria e que eram parecidas com as da Bahia, as fendas. Qual é a questão? Qual é o enigma? O que você quer estudar? Que se assemelha em volume e composição a uma província que também existe 100 e poucos milhões de anos depois, a pergunta é, por que uma causou extinção e a outra aparentemente não? No Brasil não causou, não tem evidência de extinção. Não há evidências de extinção em massa associada à província brasileira. A gente sabe que houve uma atividade vulcânica intensíssima. As rochas estão aí para contar. O volume desse magmatismo é muito grande, então, só para ilustrar, o Brasil tem mais ou menos 8 milhões de quilômetros. Se a gente cobrisse o Brasil inteiro com a pilha de lava exalada nessa província, daria para fazer uma camada de mais de 200 metros. Então, é muita lava, é muito material. E isso deve ter jogado uma quantidade de voláteis considerável para a atmosfera. Esperaria-se, por analogia com o passado, que houvesse uma extinção em massa vinculada, mas não existe. E como é que você pesquisa por que não houve, ou o que a gente pode tirar dessa? Consiste o teu trabalho? Consiste, né? Como responder a essa diferença, né? A ideia é, a primeira coisa, nós não sabemos qual era a composição dos gases que foram expelidos para a formação da província vulcânica. A segunda, a gente não sabia nem composição, nem volume. E como a paleoatitude do Brasil, né, do continente, da plataforma sul-americana à época, poderia ter influenciado a circulação dos gases. Então, são 3 variáveis que a gente não tem conhecimento. O que a gente sim tem conhecimento é que o volume se assemelha, a composição também se assemelha, os sedimentos daqui são muito semelhantes aos que tem na Sibéria, então existem bactérias metanogênicas nas formações sedimentares que são invadidas. Explica bactérias metanogênicas. Desculpa. Bactéria metanogênica, a hora que você aquece, ela libera metano. Então, é muito perigoso você ter a associação entre uma atividade vulcânica e uma bacia cheia de matéria orgânica com bactérias metanogênicas. Então, que são mortais para a vida. Exato. 2, 3 vezes piores que CO2. Então, existe um potencial de geração de gases pelos magmas e de metano pelas formações sedimentares que esses magmas invadiram, que é grande. Só que a gente ainda não sabe o quanto. O que implicou para o clima e para a vida da época a formação da província brasileira, a gente não tem ideia. Essa é a ideia do projeto, é estudar isso. Mas vamos supor que você encontre que teve tanta quantidade de gás aqui quanto teria tido na Sibéria. Ou seja, as condições seriam exatamente as mesmas. Atividade vulcânica, gás, esses gases tóxicos. Aí o que acontece? Aí eu publico na Nature. Porque se você tem exatamente a mesma coisa em 2 cenários diferentes, com outcomes, resultados completamente distintos, alguma coisa a mais poderia ter sido envolvida na extinção siberiana e a gente ainda não aceitou. Entendi, vai ter que mudar a explicação para a grande extinção na Sibéria. Mas a aposta é que os gases da província brasileira eram um pouco diferentes. Só que como a gente não tem a informação do quão diferentes, essa é a ideia de buscar essa informação para depois tentar estabelecer o paralelo. Entendi. Isso eu confirmaria. Só retomar, então, como você procura essa informação, né? Existe um grande estudante desafio, de geologia, né? Como é que... Para professor de geologia também. Esse é o grande desafio, porque não sei se vocês repararam no vídeo, mas as lavas estão sendo... Você tem como se fossem bolhas explodindo, né? Então, é como se... Uma analogia bastante didática é a garrafa de água com gás ou de refrigerante. Sim. Ela está lá confinadinha, bonitinha, a hora que você abre, você diminui a pressão e você escuta o gás sendo exalado. Com os magmas é muito semelhante. Então, os voláteis estão em solução, né, estão dissolvidos no magma em profundidade. A hora que esse magma acende a superfície, eles são perdidos. Então, diferente dos granitos, por exemplo, que eu posso ir lá pegar a amostra e analisar essa amostra e dizer, tinha tanto de gases. Não, se eu fizer isso, eu vou ter uma subestimativa grosseira. Né? Então, existem, para nossa sorte, os minerais também crescem englobando bolhas de gases. E crescem englobando bolhas do magma do qual eles estão cristalizando, que a gente chama de inclusões de fluido ou inclusões de fundido. Então, o grande mote do projeto agora é identificar essas bolhas, né, essas inclusões, e analisá-las por métodos bastante sofisticados, muito precisos, com resolução espacial e resolução química mesmo, né, bastante grande, para tentar estabelecer volume
e composição dos gases. Esse Quer dizer que os minerais são como um tronco de preta. árvore. Exato. Não, ou como um livro, né, que você Exatamente. Vai interpretando e lendo. Como eles vão crescendo, e a gente sabe que o núcleo é sempre mais velho em relação à borda, o núcleo do mineral é sempre mais velho em relação à borda, a gente tem uma ordem cronológica para os eventos. E aí, se o núcleo cresce englobando uma determinada composição de fluido e de magma, a borda cresce englobando uma diferente. Então, você tem todos os capítulos, digamos assim, desse livro. Só que aí você tem que olhar com uma lente que te permita ver tudo isso. Adriana, e nessa biblioteca desses livros, tem uma coisa que é interessante, você falou rapidamente aí para a gente, queria que você explicasse um pouco mais. Os grandes processos de extinção em massa, quer dizer, de extinção de vida na Terra, foram 5 até hoje, alguns deles estavam relacionados com fenômenos geológicos grandes ou com vulcões. Esse da Sibéria? Tem do Ordoviciano, que, se eu não me engano, acho que é do Ordoviciano, que é ligado ao surgimento dos Apalaches, que teria modificado a circulação dos nutrientes entre os oceanos. Então, enquanto matou um lado de fome, o outro ficou superestimulado, digamos assim. Existe a extinção da Sibéria, né, do Permiano, há 250 milhões de anos. Existe a mais emblemática dos dinossauros, que foi a combinação de uma província pequena, mas mortal, na Índia, que chama Deccan, mais um meteoro que atingiu a Terra. Para uma delas, a gente não tem a mínima noção do que aconteceu. Seria muito interessante estudar o que há de contemporâneo para essa extinção, mas a gente não tem ideia do que aconteceu. E as outras duas são relacionadas com eventos vulcânicos menores, mas aí com resultados diferentes. Para uma delas, a vida vegetal teria sido tão estimulada que teria roubado o oxigênio dos oceanos e matado, asfixiado. E conta um pouco mais sobre essa que é maravilhosa, quer dizer, que é uma coisa espetacular, essa coisa dos dinossauros. Quer dizer, antes a gente achava que era só o meteoro. E aí depois a geologia descobriu que é uma espécie de loteria universal que fez com que ao mesmo tempo caísse um diabo de um meteoro na Terra e um vulcão grande lá entrasse em erupção. Exato. E por que isso foi por que isso foi necessário para que a gente, quer dizer, para a gente não, para que os dinossauros morressem? A gente conversou, né? Foi muito azar dos dinossauros, muita sorte nossa, porque os mamíferos realmente só floresceram e cresceram e se diversificaram pós-morte dos dinossauros, né? O ponto da extinção dos dinossauros é interessante, porque existia a ideia de que um enriquecimento em irídio, né, um elemento muito importante, muito raro, a gente não tem muito na Terra, das camadas fossilíferas, levou os cientistas a achar que tinha sido o impacto de um corpo extraterrestre. Essa ideia só ganhou realmente vulto ou aceitação quando se achou a cratera no México, né, que é contemporânea. Mas até então a gente acreditava que um evento de anoxia nos oceanos, ou seja, o oxigênio diminuiu drasticamente nos oceanos, um pouco antes, e isso não poderia ter sido causado pelos dinossauros. E aí a confirmação da contemporaneidade entre a província, que hoje é a Índia, e o impacto do meteoro explica melhor e o caráter global da extinção dos dinossauros. E por que precisa dos dois ao mesmo tempo para matar os dinossauros? Coitados. Não sei se dos dois ao mesmo tempo. É difícil. Deve ser bem difícil. Na verdade, foram os dois ao mesmo tempo. Então é muito difícil a gente falar se só o meteoro ou só a província teria dado cabo dos dinossauros. Mas os dois provocaram o quê? Um inverno rigoroso? Foi uma combinação de fatores, né? Ao mesmo tempo em que o inverno rigoroso pela exalação de dióxido de enxofre da província indiana, o meteoro levantou uma nuvem de poeira que bloqueou a luz do sol. Então foi um grande inverno. E os mamíferos que eram menores, à época, conseguiram se esconder, a teoria diz, né, mais abaixo, a se abrigar. E os dinossauros, que eram muito grandes, não conseguiram se abrigar e foram todos dizimados. Sobrou a galinha. E a pergunta que todo mundo está se fazendo, existe a possibilidade de existir uma outra extinção em massa? Associada Essa é uma grande pergunta. É muito frustrante ser geóloga sob um aspecto. É muito difícil prever desastre natural. Então, por mais que a gente monitore, que a gente tenha novos parâmetros para dizer, vai explodir, não vai explodir, a ordem de magnitude dos eventos a gente só fica sabendo pós-evento. Então, o grande perigo hoje, eu acho que está em Yellowstone,
que é a caldeira do Parque do Zé Colmeia, né? Então, aquilo é um supervulcão, ele entra em erupção mais ou menos a cada 600 mil anos, e já faz 640 mil que não entra. Existem vários enxames, que a gente chama de enxames de tremores, né? Então, os sismógrafos registram grandes enxames de terremoto, de baixa magnitude, e existe um monitoramento constante. Mas fato é que hoje, pelo tamanho que a caldeira, o reservatório já está, se tudo aquilo for drenado, se tudo aquilo entrar em erupção, a zona de morte tem 90 mil pessoas. Morte imediata. Imediata. A zona intermediária, que pega bons 2/3 dos Estados Unidos, vai ter 3 horas para comprar máscaras para se proteger contra a queda de cinzas. E os efeitos em nível global a gente ainda não conhece, mas em tese todo o globo seria coberto por uma fina camada de cinzas que poderia causar algum distúrbio em maior ou menor escala no globo inteiro. Agora, nos Estados Unidos é mais perigoso. É mais perigoso. Para o Brasil é menos. Brasileiro, Deus é. Mas qual é o grau de precisão? Os geólogos e as pessoas que estudam vulcões, em particular, conseguem dizer para a gente a probabilidade disso acontecer ou não? Geólogo e geofísico vai ser o mais evasivo possível nessa resposta. Porque é muito complicado realmente lidar com todas as variáveis. O que a gente tem hoje é a rede de monitoramento de composição de gases. Porque um dos indícios de que houve um repreenchimento de câmara, ou seja, que está acontecendo uma mistura de magma lá embaixo, que é um mecanismo que a gente acha hoje que desencadeia a erupção, é a mudança na composição dos gases, mudança brusca na composição dos gases. Isso significa que eles se misturaram de alguma maneira. Que instrumentos vocês usam para medir? Sismógrafo? Então, tem uma rede de sismógrafos, ainda bem que está nos Estados Unidos, porque eles têm todo o aparato, né, para monitorar. Sismógrafo mede, vamos explicar só. Os tremores de terra, de qualquer magnitude. Né? Tanto é que na explosão do Kilauea, agora, essa de agora, o terremoto que precedeu foi de 5 pontos, não é nada exorbitante, mas é grande, e deu tempo das autoridades, por exemplo, pedirem para as pessoas evacuarem Quer dizer que os tremores de terra estão sempre associados a vulcões, sempre, né? A erupções de vulcões. Exato. Isso e monitoramento dos gases, são as duas ferramentas que a gente tem. Existem algumas medidas... E como é que se faz esse monitoramento? Se perfura? Não, você coloca... Você tem... Não sei se vocês já viram os geysers, né? Os geysers sim, que a gente fala. Então, na saída dessas ventosas, dessas plumas de gás, se coloca lá um monitorzinho que faz a química on demand. Analisa. Né? Então, toda hora que chega um novo pulso, faz a química, manda para o setor de monitoramento. Então, é um time grande que o Serviço Geológico Americano emprega para isso hoje, mas a grande verdade é que o geólogo e o geofísico, ou quem quer que seja que lida com dano, lida mais com a parte de mitigação do que com a parte de prevenção. Não há como, ao saber que um vulcão vai entrar em erupção, colocar uma rolha ou impedir que ele o faça. Né? O que se busca é salvar o maior número de vidas possível. Evasão. Né? Evasão. Mas antes que a gente tenha esses sinais, mas seja por gases, ou seja pelo tremor da Terra, quer dizer, a previsão que vocês conseguem fazer... quer dizer, vocês trabalham numa escala de tempo gigantesca, então uma coisa muito precisa para a geologia seria falar, olha, no próximo 1 milhão de anos... O que adianta falar para você que a província tem 600 milhões de anos e ela vai entrar em erupção em mais ou menos 5 milhões? Exato. Para a gente não... Para a gente é uma precisão incrível, 600 mais ou menos 5, mas para a escala de vida do homem, não. Mas esse temor de Yellowstone, quer dizer, dá para dizer coisas do tipo assim, inevitavelmente esse vulcão gigantesco vai entrar em erupção? Inevitavelmente ele vai entrar em erupção, a gente só não sabe quando. Entendi. O sistema é muito ativo para que não aconteça. A chance de que ele entre em erupção nos próximos anos? Vou de geologuês agora. Não sabemos. Os caras são muito prevenidos, digamos assim. Então, o que eles têm é um plano de manejo. Eles sabem exatamente para onde vai correr a lava, eles sabem exatamente onde é que vai cair
Onde é que vão cair as maiores espessuras de cinza? Então, você tem um plano de manejo pós-desastre muito bom nos Estados Unidos. E aí, basta dizer que uma corrida de detritos, então, a hora que explode, porque esse é daquele que realmente faz o conezinho e leva lá para a estratosfera a nuvem de cinzas. Essa nuvem pode correr à velocidade do som. Então, quem tiver nas imediações... Quem tiver a chance de visitar Pompeia, visite, porque foi exatamente o que aconteceu. É meio instantâneo, de repente você congela o tempo, né? É instantâneo. Você, chegou. Não tem o que fazer. Adriana, uma dificuldade, a gente teve uma certa dificuldade com os termos, né, de geologia, e a gente percebeu que, na verdade, a gente tem um analfabetismo assim, geológico, né, que nosso ensino fundamental e médio não toca em assuntos que deveriam ser, enfim, falados nas escolas, ensinados, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você, como você acha que... Porque quando eu participei fiz um estágio do doutorado fora, eu participei de uma feira de ciências para crianças de 10 anos. E aí aquela coisa da matriz interna, né? Eu explicava tudo. A gente sabe isso. A gente sabe que a Terra é separada em crosta, manto e núcleo. Eles sabiam tanta coisa a mais do que eu sabia isso antes de entrar na faculdade, no Canadá. No Canadá. Então, as crianças, eu fui fazer uma atividade com os meus alunos, a gente entrou num blog direcionado para crianças de 11 a 12 anos com cores para utilizar no mapa geológico. Então, é uma diferença muito grande de currículo. A gente tem um curso de licenciatura em geociências e meio ambiente, digamos assim. E a briga, há alguns anos, foi para que geologia fosse incluída no currículo, ou as geociências como um todo fosse incluída no currículo básico. Perdemos, feio. Os nossos professores, os alunos do curso de licenciatura só conseguem colocação em escolas particulares. Então, os alunos de escola particular têm acesso a esse conteúdo, pelo menos o básico, mas os alunos de escola pública, com sorte, eles sabem que é dividido em crosta, manto e núcleo. Com sorte. Você falou do ensino médio, o que os garotos aprendem e tal, novos. Já estão chegando... E eu queria falar um pouco da sua trajetória, tanto na escola quanto na vida. Estão chegando perguntas aqui já da plateia, e uma pergunta que chega, quer dizer, tem a ver com isso. Quer dizer, é óbvio, e a gente precisa falar disso, você é uma enorme exceção, não só na ciência brasileira, como na sociedade brasileira. Quer dizer, você é uma mulher negra que ocupa um lugar de destaque, de proeminência, professora da USP. Nessa linha, o Fernando Barros ele diz aqui, peço licença para fazer uma pergunta que não tem a ver com seu objeto de estudos, mas sim sobre você. E diz que é emocionante ver uma mulher negra fazendo ciência de ponta no Brasil. E aí ele vai adiante e pede que você conte um pouco das dificuldades que viveu por isso. E eu queria acrescentar, na verdade, para orientar a resposta, se você pudesse contar um pouco da sua família para a gente. O que seu pai... Você é de São Paulo? O que seu pai e sua mãe faziam? Ele pediu desculpa no início, tá perdoado. É realmente a questão que intriga as pessoas, né? Todos os entrevistadores que já passaram por mim, num momento, se intimidam um pouco, falam, posso perguntar? Pode perguntar. Porque realmente, se você olhar... Nós, negros, temos um exercício que a gente faz desde muito pequenos, fazer a proporção racial de um determinado ambiente. Imediatamente. É só olhar. Justamente, tem uma mão erguida ali, duas mãos erguidas. Então, é isso, a gente se acostuma a ser minoria. E aí, ao ouvir a história das outras pessoas, né, o Galante falando, ou os meus colegas falando, a minha história foi completamente distinta. Eu fui descobrir que eu queria ser cientista por um acaso da vida, porque eu fui criada para seguir os passos da minha mãe, que era doméstica. Então, a gente aprendeu desde muito pequena que panela bem areada é panela que você consegue ver seu reflexo. Então... E teu pai era motorista? Meu pai era motorista de ônibus. E o estudo era uma constante em casa, porque a minha mãe sempre foi muito dura, porque mãe negra de periferia tem que criar sobrevivente. Então, ela dizia que a gente só estudava, a gente só estudou até os 14, 15 anos. Então, isso a gente teria que fazer com esmero. E demos sorte também de gostar muito de estudar e de chegar numa família que valorizava. Desculpe, só
Ela tem uma irmã gêmea, né? Por isso que você fala nós, ela fala né? nós. Eu sempre falo no plural porque eu tenho o meu clone. A gente fazia tudo junto e a gente só se separou porque ela foi para as humanas e eu fui para as exatas. Mas até então a gente fazia tudo junto. Então era muito diferente. Eu fui estudar no período noturno aos 14 anos de idade, eu fui trabalhar, eu não sequer cogitava a hipótese de que eu poderia prestar um vestibular, por exemplo. Então, esse professor de física, que foi o que eu disse que enquanto programador eu seria excelente em matemática ou física, ele foi quem me disse, olha, o que você vai fazer da vida, né? Ano de prestar vestibular. Uhum. E começou a estimular, começou a fazer aulas aos sábados, com um pequeno grupo da turma. E acho que foi a vida, óbvio. Mas você chegou a trabalhar na adolescência também. Cheguei. Eu Conta um pouquinho dessa trajetória. O ensino médio foi todo trabalhando. E você estudava à noite? Estudava à noite. E acordava... Acordava às 5 da manhã, atravessava a cidade, porque vocês não devem conhecer não sei se todo mundo conhece São Paulo, mas eu morava em Diadema, trabalhava em Moema e estudava em São Bernardo. Mais ou menos como fazer uma viagem para o Rio de Janeiro todo dia. São Paulo e Rio de Janeiro todo dia. Então, eu passava cerca de 6 horas do dia em transporte público. E umas 5 dormindo só. Até menos, às vezes. Dia de enchente era menos, porque chegava em casa meia-noite e meia, 1h da manhã, e no outro dia tinha que estar às 7 no trabalho. E vamos lá. Mas isso cria uma carapaça que é bastante útil, né, para a vida, né? Agora, falar em carapaça, você comentou com a gente, quer dizer, você disse que não foi na primeira infância que você sentiu o racismo, ou os efeitos do racismo pela primeira vez. Conta pra gente por quê e quando que você notou e sentiu os efeitos disso. A minha primeira infância foi muito feliz. Essa é a verdade. Os nascidos nos anos 80 naquela rua eram muitos, então todos nasceram na mesma época, brincavam juntos, frequentávamos a escola juntos. Então existia uma unidade muito grande entre as crianças, né? Os adultos, óbvio que existia uma manifestação aqui ou ali, mas a gente foi sentir na pele mesmo quando a gente, em 92, nós mudamos de casa. Que idade você tinha? Eu tinha 12, estava na 6ª série, agora já nem sei o que equivale. Mas foi a primeira vez que a gente saiu daquele nicho de conforto, de conhecimento, de pertencimento e se jogou no vazio racista brasileiro. E aí foi um período muito duro, mas foi um período de crescimento também. Com 12 anos, sabia nada do mundo, né? E aí você descobria... Mas desculpa te perguntar, mas assim, como que antes você não sentia e como que você passou a sentir o racismo? Antes não sentia por quê? Porque todo mundo te conhecia pessoalmente? Eu não era a menina negra, eu era a Adriana, que fazia aniversário uma semana depois de você. Então, é diferente, não sei. A gente convivia desde bebê, juntos. Então, aquele grupo de amigos estava sempre... Não é que não existia várias manifestações de racismo, mas a gente se sentia fortalecido por pertencer a um grupo que sempre caminhou junto. E aí, aos 12, justamente na idade mais crítica, né? Aos 12, a gente se viu privado desse pertencimento e jogado num... E essa sensação acompanhou para o resto da vida, porque uma vez que você toma ciência, você não esquece mais, né? E aí você passa a notar em todos os ambientes. E isso teve efeito forte na tua irmã? Eu diria que mais nela do que em mim, porque eu sempre fui mais alienada. Ela é das humanas, então para ela isso é muito grave, muito premente. Foi quem me trouxe para a discussão, na verdade, de raça, de cotas, para as políticas afirmativas. Então devo muito a ela, porque eu sempre costumo dizer que os cientistas das biológicas e das exatas gostam de fingir que faz ciência fora de um contexto social. E não é verdade. Nossa ciência é bordada num tecido racista, machista, preconceituoso, classista. Então, ter noção disso, você precisa ter alguém das humanas te puxando. E voltando aos 12 anos, né, quando você teve contato com essa realidade cruel, você... Esqueci o que eu ia te perguntar. Não, mas eu lembro uma coisa dessa coisa dos 12 anos também, que é o seguinte, parece que na escola eram loucos, justamente, eu lembrei que você falou do Canadá. Não, eu ia te perguntar, lembrei. Se as dificuldades... O pior lugar para estar sendo negro é uma escola. E essas dificuldades te colocaram a seguinte pergunta: vou parar de estudar, não vou, eu lembro vou continuar? de um episódio
forte, assim. Quando a gente mudou, a minha irmã decidiu, comunicou solenemente, eu não vou mais à escola. Porque para ela estava sendo... Separaram a gente de turma, que para gêmeas é a morte. Né? E para ela, o bullying na escola estava pegando mais do que para mim. Eu me sentia realmente não pertencente, mas para ela pegou mais. Então chegou uma época, dado dia, que ela anunciou, eu não vou mais. E ela parou de ir? Com a minha mãe. Não, ela falou, eu vou chegar e você vai ter voltado da escola e vai me trazer uma assinatura da professora dizendo que você foi. Então, a gente foi... Não era uma opção. Não era uma opção. Ainda bem, né? Que tua mãe... Ainda bem, é ponta firme, né? Mas marcou tanto a gente, mas tanto, que a gente, no ano seguinte, a gente falou, para essa escola eu não vou mais. E aí começou um período muito duro, que a gente ia a pé para a antiga escola. Então a gente andava 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Só para não ter que lidar com a carga da crueldade. E na outra era melhor? Era anterior. Ah, perfeito. Vocês voltaram onde vocês conheciam. Putz, que difícil. E a que você atribui, quer dizer, as pessoas discutem isso, quer dizer, há discursos sobre meritocracia, sobre... O que aconteceu com você? É óbvio que tem talento, mas teve sorte. O que te diferencia, né? Por que você é uma exceção? Eu posso te dizer que tem uma dose de estar no lugar certo, na hora certa, de conhecer as pessoas corretas. Uma coisa que as pessoas... Eu tenho um irmão 10 anos mais velho. Muita gente fala, mas vocês tiveram exatamente a mesma criação e seu irmão é serralheiro, você é professora da USP e sua irmã é professora numa universidade. Eu falo, alguma coisa está errada aí nessa equação, né? Então, oportunidade tem que surgir, sempre surge em um espaço ou outro. Eu acho que o mérito é saber segurar essa oportunidade. Só que, para isso, ela tem que ser apresentada em primeiro lugar. Para o meu irmão, ela não foi. Como que ela foi para você? Esse professor de física foi um deles. Perfeito. O fato da gente nascer mulher, por incrível que pareça. Por quê? Porque meu pai achava que homem tinha que se sustentar, então meu irmão trabalhou desde os 9 e a gente pôde ficar em casa até os 14. Então, machismo também fere os homens, as mulheres. Né? A gente teve muita sorte também. Tem mérito, óbvio, acredito em mérito, não como política de igualdade, mas acredito em mérito. Mas a gente teve bastante sorte na vida também. E falar em política de igualdade, quer dizer, você é professora da USP. A gente estava comentando ali antes, a gente não tem os dados exatos, mas estava falando do total de docentes da USP. São quantos docentes na USP? São 5.500, por volta de 5.500. Quantos são negros? A última estimativa que eu tenho era de 2011 e era 0,5%. 0,5% do total de professores. É mais drástico no topo da carreira, os professores titulares são 700. Até a entrada de uma professora do direito eram 2 negros e os 2 estrangeiros, dentre os 700 professores. Os 2 negros que havia, nem brasileiros eram. Quer dizer, tinham feito a formação em outro lugar, tinham tido oportunidades em outros lugares. Os 2 com doutorado na Europa, e aí vem para o Brasil em outra condição. E essa discriminação que você sentiu na escola, você também sentiu na universidade? Na universidade foi mais o sentimento do não pertencimento que pegou. Acho que você não se vê refletido nos pares, você fica sempre com a impressão de que o oposto também é verdade, que os seus pares, os reflexos não te vê como par. Né? Então, tem aquela coisa do querer se provar, do querer ser uma exigência maior. Exato. Com você mesmo. Mas eu costumo dizer que racismo explícito eu sofri algumas poucas vezes, mas o não pertencimento pegava mais. O subliminar, ele existe aí. Subjaz ali, você sempre está... E você participou das discussões sobre a possibilidade ou não de implementar cotas na USP? É uma das grandes vitórias que o movimento negro teve na USP, foi no ano passado, as cotas foram aprovadas, o projeto original não previa reserva racial, só previa reserva socioeconômica, e fizemos muito barulho. Porque uma coisa que fica clara quando se vê a trajetória das ações afirmativas é que muita gente parece que naturalizou, né? Mas não, foi uma conquista árdua. E a USP eu acho que foi a última, não tem mais nenhuma para adotar a política, né? Então, o meu trabalho foi mais na geologia, de chamar as mesas, chamar discussões, chamar palestra. E, por incrível que pareça, as pessoas estão dispostas a ouvir, né? Não sei se dispostas a acatar aquilo que ouvem, mas pelo menos sentar e ouvir, sim. E por que você acha que, particularmente na USP, a resistência foi maior à adoção de cotas?
a USP é extremamente elitista, né? Então, incomoda, eu acho. Não sei se é algo consciente, que as pessoas reconheçam que estão praticando, né? Mas o discurso do mérito na USP é muito forte. Uhum. Então, e eu sempre brinco que eu consigo definir demérito. Demérito é fácil. E aí, aquele menino que estudou, a menina, em escola particular a vida inteira, nunca trabalhou. Meu conceito de pobreza teve que mudar em algumas ordens de magnitude depois que eu entrei na USP. Uhum. E continua tendo que mudar toda vez. Como assim? Hoje eu sou presidente da Comissão de Ética e Direitos Humanos, então a gente recebe muita gente em dificuldade. E aí essa carapaça grossa, que ajuda em muita coisa, para outras ela trabalha, né? Então chega aluno reclamando que não está sem bolsa, aí você pergunta para a pessoa, não, mas então olha, eu vou te dar uns tickets do bandejão. Bandejão? A pessoa te olha como se... É diferente, as pessoas com carro, com computador no colo e realmente reclamando da própria situação. E eu estou tendo que fazer um exercício muito grande para empatizar com essas pessoas, porque, afinal de contas, eu me coloquei na posição de presidente da Comissão de Ética e Direitos Humanos, então elas vêm me procurar. Mas eu confesso que é muito difícil. É um público extremamente diferente do que é o Brasil. Uhum. A USP. As minhas colegas, por exemplo, ficavam preocupadas que elas não tinham o último Keds. Passou o mês e elas não tinham comprado um tênis da década de 90, horroroso, mas que as mulheres colecionavam aos montes, né? Então, as meninas ficavam preocupadas que não tinham comprado o último Keds que tinha saído. E eu achava aquilo tudo tão surreal, tão fora da minha realidade. Mas eu fiz grandes amigos, inclusive as do Keds. E você falou, da sua mãe, quer dizer, que parece que foi muito importante para a sua trajetória, a sua e da sua irmã, fez a sua irmã ficar na escola. Como é que sua mãe vê hoje a sua... Minha mãe é ótima. Eu sempre fui muito pragmática, né? Então, eu não estou gostando, eu não vou continuar. Então, eu acabei a faculdade, arranjei um emprego, ganhava mais que meu pai jamais sonhou em ganhar. E aí, um belo dia, minha mãe penteando meu cabelo, assim, eu falei, mãe, eu vou pedir demissão. O peito parou, assim. Como assim você vai pedir demissão? Ah, não é o que eu quero, mãe. Eu vou voltar, vou fazer pós. Então, eu trabalhei quase um ano depois que eu saí da faculdade, depois voltei para fazer pós. Então, a primeira vez que ela me abraçou e falou, que orgulho, agora você tem emprego fixo, foi depois que eu passei no concurso. O orgulho dela é de você ter emprego fixo. Então, ela ficava um pouco preocupada. Uma vez ela falou, onde foi que eu errei, que vocês não querem trabalhar, vocês só querem estudar. Então, se virou contra ela, né? E ela tem interesse na geologia? Vocês conversam sobre isso? Ela tem que ouvir os nossos monólogos. Da minha irmã, minha irmã transformou muito a vida da minha mãe, da família inteira, né? Porque como ela foi para sociais, muita coisa que era naturalizada em casa, em relação ao racismo, ela questionou e levou para a mesa, e o almoço de domingo nunca mais foi o mesmo. Mas... E você com as pedrinhas. Olha essa pedrinha. Não, ela joga tudo fora. Ela não tem nenhuma compaixão com as minhas amores. Não lê da mesma forma. Não lê. É muito difícil realmente você trazer, né? A gente conversa, você vê que ela se interessa e tal, mas é muito distante do que é trivial, né, das pessoas. Para ela ouve, balança a cabeça. Voltando à tua carreira acadêmica, você pulou da graduação direto para o doutorado, né? Sim. Como é que foi essa passagem? Essa passagem é muito difícil na USP porque, bom, dizer que é muito difícil parece que está se engrandecendo, né? Mas fato é que você precisava ter média ponderada acima de 7,5, precisava ter várias iniciações científicas no mesmo tema. Então, eu sempre fui muito boa aluna. Então, física, matemática era 8, 9. Eu descobri que eu ia ter que estudar na graduação em biologia, por incrível que pareça. Porque o resto realmente foi bastante tranquilo. Mas essa passagem para o doutorado direto foi mais porque o orientador me disse, você vai desperdiçar, você quer ser professor? Então você vai desperdiçar 2 anos fazendo mestrado, porque você já tem a bagagem para ir direto para o doutorado. E o próprio orientador te... Deixa eu aproveitar, a gente está chegando perto do fim e eu acabei, por conta da atenção à sua história, que era incrível, eu acabei fazendo poucas perguntas da plateia. Queria tentar queria tentar fazer mais 1 ou 2 aqui antes da gente encerrar, voltar ali para a ciência. E são quase que esclarecimentos, dúvidas que ficam, como você
viu, a gente conhece muito pouco de geologia e desses processos que você estuda. Então, desculpe se eu estiver lendo o nome errado, Isaia pergunta, está querendo saber mais sobre aquele evento siberiano da grande extinção, lá de 250 milhões de anos atrás. E ela pergunta, qual é a janela temporal em que aconteceu o evento siberiano? Essa é uma pergunta. E ela pergunta assim, é uma erupção só ou são muitos eventos? Excelente. Na verdade, é um espaço curto de tempo geologicamente falando. Então, são 2 milhões de anos com atividade vulcânica constante. Então, são várias fendas que se abrem, né? 2 milhões de anos para nós. Mas... E aí não é um evento só, quer dizer, isso está acontecendo... Está acontecendo. A província brasileira, por exemplo, estima-se que foram de 2 a 4 milhões de anos. E aí vem aquela coisa do erro que a gente estava conversando. Né? Mas, se você considerar que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, isso é instantâneo, geologicamente falando. E aí ela pergunta, a extinção, ela é assim, numa tacada, ou é um processo lento também? Para os cientistas, como eu disse, se marca o desaparecimento das espécies. E um grande número, 90%, desaparece quase que instantaneamente. É assim, um período de tempo muito curto. De repente, numa mudancinha ali... Geologicamente falando. Sim, de repente, desaparece. E uma última, a gente não vai ter tempo mais do que isso, mas uma última dúvida, esclarecimento para a plateia, que eu também tenho, porque a gente falou dos processos de vulcões e a gente sempre pensa lá no interior da Terra e pensa aqui em cima, a gente não sabe qual é essa relação exata. A pergunta da Kátia é, como processos do interior profundo da Terra, núcleo terrestre, ela escreve, podem influenciar esses processos que acontecem na superfície da Terra, como os vulcões? Tem alguma relação? Nenhuma? Tem sim, porque a teoria mais aceita hoje para a formação dessas grandes províncias vulcânicas, que a gente chamou grandes províncias ígneas, é que uma pluma térmica, né, uma corrente quente, sai lá da interface manto-núcleo e ascende até a superfície. E se aloja numa região do manto terrestre e começa a fundir em volumes muito grandes. Então, existe uma conexão, a gente não sabe, os cientistas ainda não sabem o que causa essas plumas, o que desencadeia essas plumas, se é o movimento do núcleo, se é um bolsão de material radioativo que decai, esquenta o entorno e começa a acender, a gente não tem ideia. Se tem a ver com rotação do núcleo, se tem a ver com um polo magnético, a gente não tem ideia. O que a gente sabe é que essas grandes províncias não estão associadas aos limites de placa, são diferentes, né, a formação dessas grandes províncias, uma das teorias é de que elas estão associadas a plumas que nascem na interface manto-núcleo. Perfeito. Alice, tem mais algo? Tem, claro. É uma curiosidade minha, se a ação humana, atividade, por exemplo, de perfuração, de petróleo, poderia ter relação, poderia provocar alguma tremor de terra que poderia desencadear? Muito interessante sua pergunta, porque eu fui num congresso no Chile o ano passado e um dos pesquisadores, um dos mais proeminentes petrólogos da atualidade, ele dizia que estava muito difícil de conseguir verba para fazer pesquisa dele, porque ele estuda campos geotermais. E um dos pareceres que chegou para ele, que diz ele é recorrente, é que a perfuração poderia desencadear atividade vulcânica. Nós somos nada comparado à dinâmica terrestre. Mas existe, óbvio, o temor sempre de piorar o cenário, né? Mas, olha, eu duvido que algo que os humanos façam possa desencadear algum processo geológico de grande escala. Muito bom. Com essa nota psicanalítica, né? Recolha a sessão significante. Exatamente. A gente encerra. Olha, Adriana, muito obrigado. Obrigado, Alice. Obrigado a vocês. Bernardo pede para avisar que teremos 1 hora de intervalo de almoço lá fora. Obrigado. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Desculpa. Pronto. Não, mas deu tudo certo.